Muito bem, estamos de volta com o Band Entrevista. Você sabe que todo final de sábado, finalzinho de tarde, começo de noite, a gente traz uma personalidade aqui para conversar com você. Hoje nós estamos trazendo o juiz federal Anderson Furlan. Ele é presidente da Associação Paranaense de Juízes Federais. Doutor Furlan, eu deixei no bloco anterior uma questão sobre as prerrogativas do CNJ, né? Só para sintonizar e deixar quem está em casa entender direito o que está acontecendo, é o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça é quem fazia a fiscalização e o julgamento dos juízes que eventualmente tenham cometido alguma coisa irregular no exercício da sua função. Agora, no final do ano passado, o ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar, num caso específico lá do Maranhão, que retira do CNJ algumas prerrogativas. Ele diz mais ou menos o seguinte, que antes da Corregedoria do CNJ investigar, é preciso que as do próprio tribunal já tenham feito a sua parte. E aí a gente conhece alguns tribunais que a coisa não anda, né? E aí, está errada a ministra Eliana Calmon? Ministra Eliana Calmon é quem fala pelo CNJ. Eu considero, e já escrevi sobre isso, que a ministra Eliana Calmon, a corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça, ela está absolutamente certa. Assim como o próprio Conselho Nacional de Justiça. Certa em que eles estão certos ao investigar diretamente juízes e os próprios tribunais. A questão toda é a seguinte: até a emenda constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça, quem julgava os próprios juízes eram as corregedorias locais. Quem julgava os desembargadores era ninguém. Pois bem, durante muitos anos cultivou-se essas sombras no Poder Judiciário brasileiro, que deu origem à impunidade. Onde não há transparência, fiscalização, há impunidade. A corrupção e a impunidade. Com o Conselho Nacional de Justiça, passou-se a investigar diretamente, por um órgão externo, passou-se a investigar diretamente os juízes e os tribunais. Essa investigação tem tomado proporções alarmantes, porque muitos estados brasileiros nunca foram submetidos a um escrutínio externo. E o maior problema da administração pública brasileira, ou um dos maiores problemas, Milton, é justamente o julgamento pelos próprios pares. Funciona mais ou menos assim. Imagine se você, Milton, cometesse alguma irregularidade aqui no jornal. No poder público funciona assim, formaria uma sindicância. Quem comporia essa sindicância? Mais 2 colegas seus ou 3. Esses 3 colegas seus que trabalham com você aqui na mesa ao lado seriam responsáveis por julgá-lo. Será que isso funcionaria? Eles trabalhando com você, conhecendo você, estando ao seu lado todos os dias? Tem um vínculo emocional, né? Você conhece a família, você sabe quem é o filho, não funciona. Não funciona. E não funciona na administração pública em geral. No judiciário também não funcionava. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça veio como órgão externo, que ele é composto por advogados, representantes do Congresso, ou seja, da Câmara, do Senado, do Ministério Público, para que tenha visões diferentes e julgue os juízes e julgue os desembargadores. Julgar em quê? Quando comete algum desvio, comete algum ato de corrupção. Existem juízes corruptos? Claro que existem. Assim como existem os bandidos de toga, que a ministra Eliana Calmon se referiu, também existem os bandidos de beca, existem os bandidos de jaleco, existem os bandidos de microfone, existem os bandidos de qualquer espécie. Em qualquer lugar existem bandidos. A diferença é quando um órgão corta na própria carne e caça esses bandidos. E o judiciário faz isso. A questão toda, então, que vai ser julgada pelo Supremo, até de um caso de um juiz do Maranhão, que é mais ou menos o seguinte: esse juiz do Maranhão fazia 7 anos que ele não era julgado pela sua corregedoria, pelas imputações que lhe fizeram. Quando o CNJ avocou esses autos e proferiu um julgamento condenando, ele recorreu ao Supremo. E o argumento dele é o seguinte: falou assim, olha, Supremo, o CNJ não pode me julgar, tem que esperar a corregedoria, que nunca havia julgado. O Supremo está para decidir isso. Eu posso garantir para você, o texto da Constituição é muito claro, não há como se interpretar que a corregedoria não possa investigar. Todavia, a gente deve respeitar. Essa é uma decisão que vai caber ao Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última palavra sobre a letra da Constituição. Olha, o que estão dizendo aí que já tem 6 votos que garantem a manutenção das prerrogativas do CNJ. Mas 6 votos em 11, né? A coisa não está muito tranquila, né? Não está pacífica. Né? Não está tranquila, mas todos esperamos, a população brasileira espera e confia que o Supremo reconheça que o CNJ tem a prerrogativa de fiscalizar e punir diretamente, sem passar pelas corregedorias. Ele pode deixar que as corregedorias atuem, pode fixar um prazo para as corregedorias atuar, mas se quiser, eles também podem o CNJ pode fiscalizar diretamente. Isso é bom
para o Poder Judiciário, porque o juiz de bem, o juiz honesto, o juiz probo, ele quer ver os maus juízes expulsos da sua corporação. Isso é bom para a República e é bom para todos os cidadãos brasileiros que vão ter um Poder Judiciário mais transparente e mais livre das suas ervas daninhas que prejudicam a sua imagem. Olha, a associação que o senhor representa, ela ultimamente tem tomado algumas posições públicas que não eram muito comuns, né? Não era de se envolver assim com algumas questões sociais. E esteve, pelo menos nesses últimos 2 anos, ela está se envolvendo em questões que dizem respeito, principalmente à cidadania. O que mudou? Mudou o comprometimento que os juízes passaram a ter com a sociedade. Os juízes estão saindo daquele seu, daquele seu retiro intelectual, daquele seu retiro funcional e deixando que seus valores também alcancem a sociedade e se colocando ao lado da sociedade em vários momentos. Como, por exemplo, junto com a OAB, a Ação Paranaense dos Juízes Federais liderou um movimento pela transparência no Estado. Foi a Associação dos Juízes Federais do Paraná que entregou para a Assembleia Legislativa a Lei da Transparência, que obriga com que todos os atos públicos que gerem despesa sejam publicados num único diário oficial, e não mais em vários diários oficiais, mas num único diário oficial, que é do governo do Estado, e mais, na internet, para que cada cidadão tenha respeitado o seu direito constitucional inalienável de saber como que é gasto o dinheiro dos seus impostos. Se é feita uma contratação, o cidadão tem o direito de saber. Se é paga uma diária, o cidadão tem o direito de saber. Tudo o cidadão tem o direito de saber. Essa lei foi feita pelos juízes federais. É um movimento que não diz respeito à própria classe, diz respeito à cidadania. E os juízes federais perfilaram lá da OAB e de várias outras entidades, como a Associação Comercial do Paraná, como a FIEP, para defender os direitos do cidadão. Bom, falar um pouquinho da sua vida como juiz e acadêmico, né? Para quem não sabe, Dr. Furlan é autor de vários livros, 7, se eu não me engano, né? 7 obras já publicadas. E a última é sobre direito ambiental. Né? Direito ambiental é a mais... ainda está saindo do forno, está cheirinho de pão quente. O que o senhor pensa desse novo Código Florestal, dessas alterações que foram feitas no final do ano passado? O senhor que acompanha, tem uma obra sobre isso que acompanha tão bem esse assunto. É um tema muito polêmico, né? E deve ser analisado do ponto de vista jurídico sem paixão. Apesar de que todos estamos preocupados com o meio ambiente, nós devemos olhar e fazer uma